Maquiavel nunca falou de amor, falou de poder humano. Existe um tipo de rejeição que não humilha em público, mas corrói por dentro. Ela não vem com gritos, nem com desprezo direto. Ela vem na forma mais perigosa de todas, indiferença progressiva. O homem sente que ainda está ali, mas já não pesa, já não influencia, já não provoca atenção. E isso fere mais do que o fim. O problema não é falta de bondade, o problema é excesso de ingenuidade emocional. Muitos homens acreditam que relações funcionam por intenção, quando na verdade funcionam por percepção. O que define como você é tratado não é o que você sente, mas o que você sustenta quando o vínculo começa a testar limites. Nicolau Maquiavel nunca escreveu sobre romance, mas entendeu profundamente o ser humano. Para ele, homens são julgados pela aparência de força, não pela profundidade do sentimento. No campo afetivo, isso se traduz em posição emocional. Quem perde posição tenta compensar com palavras. Quem mantém posição não precisa explicar nada. Relacionamentos são campos de reputação emocional. Cada gesto constrói ou destrói essa reputação. Cada justificativa excessiva, cada tentativa de provar valor, cada movimento feito a partir do medo de perder acesso, comunica fraqueza, mesmo quando a intenção é boa. Carl Jung chamaria isso de colapso da persona. Não importa quem você acredita ser, importa quem o outro experimenta quando está diante de você. A psicologia responde à experiência, não à promessa. Este vídeo não é sobre agradar, é sobre recuperar eixo. 5 regras inspiradas em Maquiavel para que o homem rejeitado pare de reagir, pare de implorar internamente e transforme a dor em frieza estratégica e presença. Regra 1. Maquiavel. Nunca negocie sua posição emocional. Quando o homem sente que está sendo deixado para trás, surge um impulso quase automático. Explicar sentimentos, explicar intenções, explicar quem ele é, não porque errou, mas porque teme desaparecer sem ser compreendido. Esse impulso é compreensível, mas psicologicamente ele é devastador. Quem se justifica demais revela fragilidade de posição. Não fragilidade moral, fragilidade estrutural. Ele comunica que sua estabilidade depende da resposta do outro. Maquiavel observava que quem precisa se explicar já perdeu vantagem. Transparência sem estrutura não é virtude. É exposição, e exposição, no jogo psicológico, convida ao controle. O homem que negocia sua posição emocional para não ser abandonado perde algo mais valioso do que a relação, perde autoridade interna. Um governante que pede permissão já não governa, apenas reage. Regra 2. Maquiavel. A previsibilidade destrói a autoridade. Estar sempre disponível parece lealdade, mas gera desvalorização. Quando o homem está sempre ali, sempre pronto, sempre acessível, ele deixa de ser escolha e vira garantia. Maquiavel entendia que poder exige margem de incerteza, não mistério forçado, não um jogo infantil, mas a percepção clara de que você tem vida própria, ritmo próprio, e não gira em torno da validação de ninguém. O cérebro humano respeita o que não controla completamente. Onde tudo é previsível, nada gera tensão. Onde não há tensão, não há respeito. Quem abre todos os portões não governa a cidade, apenas facilita a invasão. Regra 3. Maquiavel. Quem reage perde o controle do jogo. A ansiedade por resposta entrega poder. Reagir a cada mudança de humor, a cada silêncio, a cada atraso, é aceitar viver sob a agenda do outro. Maquiavel sabia que o reativo nunca lidera. Ele responde, ele corre atrás, ele se desgasta. A tentativa de resolver agora quase sempre nasce do medo de perder posição. A pausa não é frieza, é domínio. Um homem que sustenta silêncio quando o impulso pede reação cria densidade psicológica. O general reativo luta guerras que não escolheu. O homem centrado escolhe quando se mover. Regra 4. Maquiavel. Respeito vem antes da afeição. Ser querido sem ser respeitado é uma das feridas mais profundas do homem rejeitado. Ele sente afeto, mas percebe que não é levado a sério. Maquiavel foi direto. É mais seguro ser respeitado do que amado sem limites. Quando o homem sacrifica fronteiras para manter vínculo,
ele ensina o outro a ultrapassá-las. Ironias aceitas, atrasos tolerados, ambiguidade ignorada. Afeto sem muralha vira invasão. Onde não há limite, não há segurança emocional. Regra 5. Maquiavel. Silêncio é poder não negociável. O silêncio é uma linguagem de posição alta. Não é ausência, é contenção. Quem fala demais tenta controlar percepção. Quem se cala observa o que não pode ser fingido. Maquiavel entendia que quem revela tudo perde margem de manobra. O silêncio devolve poder, porque devolve leitura do campo. O trono fala menos que a multidão, porque não precisa provar nada. O erro que Maquiavel alertaria: tentar ser compreendido. Existe uma fantasia perigosa. Se ela entendesse, tudo mudaria. Mas compreensão não gera valor, coerência gera. Explicações longas após tensão não restauram respeito, apenas mostram desequilíbrio. Quem precisa explicar a própria força já a perdeu. Testes de limite. O momento em que sua reputação é avaliada. Testes raramente são diretos. Eles surgem em atrasos, ambiguidades, provocações leves. São momentos silenciosos, onde sua posição emocional é medida. Maquiavel sabia que reputação se constrói na resposta aos desafios. Relevar tudo para manter a harmonia parece maturidade, mas destrói a autoridade aos poucos. Fronteiras frouxas convidam invasões. Autocontrole não é frieza, é governo interno. Autocontrole é dominar a si antes de tentar dominar qualquer situação. Não é dureza, é eixo. O homem que governa suas reações não precisa provar força. Um reino forte não vive em estado de exceção, ele é estável. Quando você muda a postura, o olhar dela muda. Quando o homem para de buscar validação, algo se ajusta no campo, não por manipulação, mas por gravidade psicológica. Maquiavel observava que o mundo se curva à firmeza, não ao pedido. Você não controla reações, controla coerência. Homens firmes não imploram por espaço. Bondade sem estrutura vira moeda barata. Gentileza não é submissão. Justiça sem complacência sustenta respeito. Respeito não se pede, se constrói. Maquiavel não ensinou a dominar pessoas, ensinou a sustentar posição. As 5 regras não são truques, são postura contínua. O maior erro masculino é tentar vencer relações com esforço emocional. Arthur Schopenhauer lembrava que menos ilusão gera menos sofrimento. O verdadeiro troco não é reação, é indiferença lúcida, é eixo recuperado. Poder emocional não é dureza, é estabilidade silenciosa. O troco invisível. Quando você deixa de ser previsível emocionalmente. Existe um tipo de troco que não gera conflito, não cria cenas e não pode ser atacado. Ele acontece quando o homem deixa de ser emocionalmente previsível. Quando ele para de reagir como antes, para de oferecer o mesmo acesso, para de responder com a mesma energia. Esse movimento não nasce do orgulho ferido, mas da leitura correta do jogo. A previsibilidade emocional é confortável para quem testa limites. Quando ela desaparece, algo muda no campo. Não há acusação, não há confronto, apenas uma ausência de resposta automática. A psicologia feminina percebe rapidamente quando um homem deixa de ser regulado pelo humor dela. Isso gera desconforto porque o controle simbólico se perde. Não é medo, é perda de referência. E perder referência é perder poder. Esse é o troco que não pode ser criticado, porque não é agressão, é reposicionamento silencioso. É o homem retomando o próprio ritmo interno e deixando o outro sem o antigo ponto de apoio emocional. Quando ela sente a perda, depois que você parou de sentir a falta. Existe um atraso psicológico importante entre ação e percepção. Muitas mulheres só sentem a perda real quando o homem deixa de reagir como antes. Enquanto ele sofre visivelmente, explica, cobra ou tenta entender, ela sente controle. Quando ele se recolhe com dignidade, algo começa a ecoar. Não é saudade romântica imediata, é estranhamento, é a quebra da narrativa interna de que ele sempre estará ali. A ausência de reação cria um vazio diferente, um vazio que não pode ser preenchido com validação externa. O homem que aceita a perda sem implorar retira algo fundamental do jogo, a confirmação de valor
através da própria dor. Quando a dor deixa de ser visível, o campo muda e muitas vezes, só então, a perda é sentida do outro lado. Esse não é um convite à esperança. É um efeito colateral do autocontrole. O homem não faz isso para provocar. Ele faz porque recuperou o eixo. O resto é consequência. No fim de tudo, o que separa o homem comum do homem respeitável não é o sucesso nos relacionamentos, mas a forma como ele atravessa a rejeição. O homem que implora perde 2 vezes. O homem que aceita, observa e se recompõe, ganha algo que não pode ser tirado. Maquiavel jamais ensinou revanche emocional. Ele ensinou algo mais difícil: sustentação de posição mesmo na perda. Porque o verdadeiro poder não aparece quando você vence, mas quando você não se desorganiza ao perder. O homem que passa por isso não se torna frio. Ele se torna seletivo. Não se torna duro. Torna-se centrado. Ele não precisa mais dar o troco, porque não sente mais que foi diminuído. Ele saiu maior. A rejeição foi apenas o evento. A transformação foi interna. E esse é o tipo de poder que nenhuma mulher controla, nenhuma perda destrói e nenhum tempo apaga.